aqui no nosso curso em processo eleitoral, né? Processo eleitoral de escolha dos representantes discentes do centro acadêmico, né? Soube que tem uma chapa aqui que os integrantes alguns são dessa turma, né? Então eu gostaria de desejar boa sorte aí aos colegas que estão participando desse pleito, tá bom? Só deixar esse registro. Tá? Bom, na última aula nós vimos um pouco, né, sobre a classificação do sujeito, tá? Vimos que existe o sujeito determinado e existe o sujeito indeterminado, certo? Sujeito determinado é aquele que se pode buscar dentro da própria oração, tá? Seja através de um termo expresso, seja através da morfologia verbal, tá? Sujeito indeterminado é aquele que o analista não pode buscá-lo dentro da estrutura oracional, tá bom? Geralmente, esse sujeito indeterminado, ele vem na terceira pessoa do plural, com verbo na terceira pessoa do plural. Então, se você tem um verbo ativo que está na terceira pessoa do plural, não escrevam ainda, tá? Estava testando, professor, desculpa. Sei que não tivesse dado certo o que eu estava fazendo aqui. Tá. Um verbo ativo na terceira pessoa do plural vai ser necessariamente um sujeito indeterminado também. Uma outra forma de formar ou identificar um sujeito indeterminado é através da observação do índice de indeterminação do sujeito, que é o SI. Então, nós temos essa palavrinha aí, que é um índice de indeterminação do sujeito. Isso dá uma grande confusão quando a gente vai fazer a nossa análise sintática, porque o SI, além de índice de indeterminação do sujeito, ele pode ser uma partícula passivadora. Né? Então, nós vamos ter estruturas na voz passiva construídas com o SI, e também vamos ter a estrutura do sujeito indeterminado construída com o SI. Né? Dissemos ainda que para termos a formação de um sujeito indeterminado com a partícula si, nós precisamos necessariamente que essa partícula, que esse índice de indeterminação do sujeito, melhor dizendo, seja acoplada a verbos que não peçam objeto direto. E aí a gente vai para os tipos de verbo com base na transitividade verbal. Vou falar isso mais uma vez, que é para ficar bem claro, tá, para gente? Verbos que não pedem objeto direto. Quais são? O verbo de ligação. O verbo de ligação vai pedir predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito. Então, não pede objeto direto. Nós temos o verbo intransitivo, que ele não pede nada, né? Mas que pode vir, eventualmente, acompanhado de um adjunto adverbial. Não é obrigatória a presença do adjunto adverbial seguindo um verbo intransitivo. Tá? Mas, geralmente, quando você tem um adjunto adverbial, a gente tem o verbo intransitivo. Geralmente, ele é ligado ao verbo intransitivo, mas não obrigatório. Tá? Nós temos ainda os verbos transitivos. Eu começo pelo verbo transitivo indireto. Por que eu comecei pelo verbo transitivo indireto? Porque o verbo transitivo indireto vai pedir objeto indireto somente. Tá? Então, nós temos aí um tipo de verbo com base na sintaxe que pede objeto indireto. Esses são os 3 tipos de verbos com base na transitividade verbal que não pedem objeto direto. Tá? Então, se nós temos o verbo viver, ele é verbo intransitivo, né? Então, ele seria um sujeito indeterminado, tá bom? Mas, claro, depende de toda a análise que você faz da sentença, né? Mas eu acho que a ideia central do verbo viver é isso, vive-se.
Vive-se bem, por exemplo. É um verbo intransitivo, né? Agora, se você tem o se, a partícula se, juntamente de um desses três tipos de verbo, ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, você vai ter automaticamente um sujeito indeterminado. Tá? E aí teve um colega que perguntou para mim, acho que no decorrer da semana, via WhatsApp, não sei se ele está aqui, não é? Se o verbo, um verbo qualquer, né? Na terceira pessoa do singular ou do plural, acompanhado do se, não poderia, a morfologia verbal não poderia recuperar o sujeito. E por que a gente não poderia considerar um sujeito determinado? Não é? A resposta a essa questão é muito complexa, né? Geralmente a gramática ela te dá o como é, não o como é e não o porquê das coisas serem daquela forma. O que ela te dá basicamente é isso. A gente tem três tipos de verbo com base na transitividade verbal. Isso é como se fosse uma fórmula. VL mais si, sujeito indeterminado. VI mais si, sujeito indeterminado. VTI mais si, sujeito indeterminado também. Tá? Mais para frente, quando vocês virem sintaxe, algumas coisas vão fazer mais sentido e outras vão ficar também sem respostas, né? Porque a sintaxe gerativa não dá conta de tudo também, de todas as lacunas deixadas pela sintaxe tradicional. Né? Nós temos ainda outros dois tipos de verbo. Né? O verbo transitivo direto, que pede objeto direto, e o verbo transitivo direto e indireto, que pede um objeto direto e um objeto indireto. Tá? Toda vez que o verbo pedir objeto direto e que ele vier acompanhado de si, esse verbo vai estar, como a gente fala, apassivado. Né? É uma partícula passivadora. O si, nesse caso, está transformando aquele verbo em um verbo passivo. Tá? Então, não se trata de sujeito indeterminado. Tá? E aí nós temos lá o nosso exercício. O exercício 2. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gente, outra coisa, vou aproveitar, inclusive, que a Adeison está sem internet, tá bom. Tá ok. Vou aproveitar, inclusive, que nós não estamos gravando essa aula, né, para dizer o seguinte, gente. No período passado, principalmente, está nominalmente, hein? Principalmente na turma 2, eu tive alguns casos de alunos que pediram, chegou no último dia de aula, não tinham feito nenhuma atividade, pediram uma chance para fazer. Né? Pô, eu entendo o quão difícil é o ensino remoto, né? O quão difícil é para você fazer atividade, mas não entregar nenhuma atividade não dá, né, gente? E aí eu tomei as dores, né? Aceitei. Estipulei um prazo, alguns alunos passaram desse prazo que foi estipulado para eles, né? Então, por isso houve, inclusive, e o pessoal que era da turma 2 do ano passado, do período passado, vai atestar isso, houve, inclusive, um atraso na entrega das notas dos demais, justamente porque eu não podia entregar as notas dos outros e dizer quem tinha ido, quem não tinha ido para a prova final, tá? Nesse período, isso não vai acontecer, tá, gente? Nesse período, eu espero que vocês... não deu para entregar no dia, entreguei com um dia de atraso, tudo bem, mas entregar exercício com 75 dias de atraso não dá, né? Não vou corrigir. Provavelmente, quem fizer isso não vai para a prova final, porque não vai ter nem nota para chegar lá nos 5 da média final, né? Então, façam os exercícios. Eu vi que muita gente não entregou os 2 exercícios. Nós já temos 2. Tá? Muita gente não, 9 pessoas aqui não entregaram, tá? Então, muito cuidado. Nós não estamos aqui de brincadeira, tá bom? Valeu, garoto. Ganhei. Deixa eu ver aqui o nosso exercício. Vou abrir o tab aqui. Lígia, por gentileza. Professor, não, eu só queria saber qual é a fonte que o senhor usava para fazer transcrição fonética. Eu acho que eu vou precisar usar.
É IPA Fontes. Vou colocar aqui. IPA Fontes. Você baixa ele num programa chamado IPA Help. Ah, tá. Obrigada. Mas transcrição fonética, Lígia, para quê? Eu acho que eu vou precisar para um exemplo de uma atividade de outra matéria. Ah, é bem sociolinguística, né? Eu queria dar sociolinguística esse período. Bom, o exercício não está abrindo, está aqui. Tá? Nós temos a seguinte sentença, né? Vou colocar aqui no meio. Precisa-se de vendedores. Só separar elas duas aqui. Para você verificar se você está diante de um sujeito indeterminado ou uma oração passiva, né, na voz passiva, você precisa olhar especificamente para o verbo. Tá? Então, vou marcar aqui o verbo. Cadê? Aqui. O verbo precisar. Agora me digam aí. O verbo precisar. Vamos lá, vamos listar aqui. O verbo precisar é um verbo de ligação, é um verbo intransitivo, é um verbo transitivo indireto, é um verbo transitivo direto ou é um verbo bitransitivo? Qual a transitividade verbal? Intransitivo. Verbo transitivo indireto. É transitivo indireto, na verdade. Eu errei. Exatamente, verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de alguma coisa, de algo. Né? Entre o algo, que é o complemento, e o verbo, nós temos a presença de uma preposição. Então, a transitividade não é feita diretamente. A transitividade precisa de um elo, que é a preposição. Então, por isso, nós temos um verbo transitivo indireto. E aí, eu separei os verbos em duas categorias. Os três verbos que estão para cima, quando acoplados do se, configuram ali um sujeito indeterminado. Os que estão para baixo, quando tem após eles o se, configura a voz passiva. Essa oração, ela exibe sujeito indeterminado ou ela está na voz passiva? Sujeito indeterminado. Indeterminado. Todo mundo concorda? Sim. Exatamente, está com sujeito indeterminado. Se você souber identificar a transitividade do verbo, você não vai ter problema aqui. Tá bom? Vamos ver outro Pessoal, exemplo. desculpa, Pode a minha falar. internet caiu. A primeira questão, qual foi o sujeito? Primeiro, nós estamos tá, analisando essa sentença aqui, tá? Ah, tá, você não fez na ordem. Precisa de vendedores. Não. É Nesse VTI, caso, professor? Oi? É VTI, é? PTI. É isso. Tá? Porque ele tem um complemento. Ele só seria verbo intransitivo se ele não tivesse nenhum complemento. Tá bom? Professor, Então, se fosse precisam-se, seria indeterminado ainda? sim, porque a transitividade verbal não mudaria. Tá? O que você pode fazer para verificar se o que está após o verbo é sujeito ou não? Porque prestem atenção. Na voz passiva, o que a gente teria de objeto direto, que a gente acha que é um objeto direto, mas é o sujeito. Por exemplo, deixa eu colocar aqui outro exemplo. Tá? Tá? No caso de vendem-se casas. Tá? A gente tem a tendência natural de achar que casa é o objeto, né? Mas casa nesse caso não é objeto, porque o verbo ele não vai concordar com o objeto, ele vai concordar com passivo, tá? Ou seja, um sujeito que recebe a ação do verbo. Tá? E aí você volta para o verbo e olha, o verbo vender, quem vende, vende algo.
direto, quando eles vêm acompanhados do se, eles estão na voz passiva. Tá? Ou seja, o casa, nesse caso, vai ser o sujeito. Então, a voz passiva ficaria correspondente mais ou menos... Se a gente for fazer na voz passiva analítica, ficaria assim. Casas são vendidas. Aí você faz a pergunta diretamente para o verbo auxiliar, né? Ou melhor, para essa locução verbal. Quem são vendidos? As casas. Então é diferente. Tá? Mas o que eu quero que vocês se atentem nesse caso é justamente isso. Observem o tipo de verbo que você tem. Se o verbo que você tem não pedir objeto direto, você já matou a charada. Não precisa nem quebrar a cabeça encontrando os outros termos da oração. Não pediu objeto direto é sujeito indeterminado. Pediu objeto direto vai ser voz passiva. Tá? Tranquilo? Vamos lá, vamos para outra questão aqui. Agora, eu gostaria que vocês fizessem essa questão aqui. Essa questão? Choveu muito, é à noite, né? Alguém gostaria de fazer? Posso fazer, professor? Então, vá lá, edite lá no... Você está com o documento aberto aí? Eu tô sim, professor, mas eu posso falar de editar e o senhor pode modificar ou não? Pode sim. Então tá, choveu é verbo intransitivo e o Choveu é o resto verbo, né? é o verbo. Primeiro. E o resto é adjunta Hum. adverbial. Tá. Aqui no caso nós temos 3 adjuntos adverbiais, tá? Mas isso depois a gente vê, tá bom? Mas você classificou corretamente, tá? O restante é adjunto adverbial. Esse verbo, o verbo chover, é um intransitivo, porque é um verbo que não tem sujeito e expressa um fenômeno da natureza, né? Geralmente verbos que expressam o fenômeno da natureza são verbos intransitivos. Tá bom? Então, perfeita a sua análise aí. Todo mundo fez assim? Pode falar. Professor, sujeito inexistente e oração sem sujeito são a mesma coisa? Sim, mesma coisa. Então tá. Então tá certo. O colega colocou aqui, deixa eu ver qual era a questão aqui. Tipo de sujeito, né? Então é um sujeito, uma oração sem sujeito, né? Oração sem sujeito. Foi isso que você colocou? Sim. Perfeito, exatamente. Esse é o procedimento da análise, tá? Começa sempre pelo verbo, não importa que tipo de verbo seja. O verbo lhe diz muita coisa. O verbo tem a capacidade de dizer quem é o sujeito, quem são os complementos, se a oração tem ou não sujeito, se a oração tem ou não complemento. Tudo é verbo. Tá? Quando vocês forem, por exemplo, estudar, traduzir orações do latim para o português, só um exemplo. Vocês vão começar pelo verbo, porque o verbo vai lhe dar essas informações também. Então, fazer esse exercício aqui. Tá? Professor, esse verbo é intransitivo? Verbo intransitivo. A não ser de complemento. Ok. Se você disser só choveu, acabou. Você poderia dizer uma oração só com isso. Choveu. O sentido seria completo. Tá? Problema de conexão? Ok. Ruim de não gravar isso, né, gente? Vamos lá, vamos para outra. Precisas de vendedores, eu já fiz. Agora. Espera aí, deixa eu copiar aqui. Próxima oração. As chaves e as malas de da Joana, né, já estão no carro. Alguém que não seja o Euler quer fazer essa no documento? Christian, por gentileza. Só o sujeito, né? Que é para classificar.
para classificar o sujeito, mas eu gostaria que você me dissesse como você chegou a essa conclusão. Eu primeiro começo pelo sujeito, como são dois núcleos, aí é sujeito composto. Uhum. E Qual- no caso, é um pouco confuso ali na parte, porque tem da Joana, né? Só que isso daí faz parte, só que não é o núcleo, no caso, né? Isso. Faz parte do sujeito, mas Exatamente. não é o núcleo. Agora, uma questão. Por que o sujeito não seria o carro? O que você me diz? O que os colegas me dizem também? Acho que Porque por não, conta não é o carro que verbo. está sofrendo a ação, são as chaves e as malas que estão sofrendo a ação. Tá. Uhum. Para ficar mais fácil, né? O já é um adjunto adverbial. Nós perguntaríamos, cadê o verbo, meu Deus? Aqui. Quem? Quem? Vou botar esse já para cá. Quem é que já está no carro, né? No carro? As chaves e as malas. Chaves, malas. As Da chaves Joana. e as malas, né? Da Joana, exatamente. Então, tudo isso é sujeito. Tá? Sempre fazer a pergunta pro verbo, tá bom? Comecem pelo verbo sempre, tá? Então, o colega achou corretamente. Esse sujeito, ele falou que é um sujeito. Era o tipo de sujeito que você falou que era? Composto. Sujeito composto, está correto. Tá? Vou colocar aqui, sujeito composto. Tá? Muito bem. Agora, olhando aqui esse sujeito composto, Lígia, fale. É que o Christian perguntou se estava certo colocar como indeterminado se tiver um M no precisam. Aí o senhor disse que sim. Só que o senhor também disse que é com o verbo na terceira pessoa no singular, mais o se, mas só que precisam estar na terceira, não tá? Do plural. Não, ele pode estar na terceira pessoa, tá? Ah, então não importa se é singular ou Não importa. plural. Você tem o se aqui, ele anula todo tipo de sujeito, tá? Ou seja, geralmente ele ocorre mais na terceira do singular, mas pode vir Entendi. na terceira do plural também. Sem problema nenhum. Só que geralmente, quando o verbo já está na terceira do plural, ele não precisa do se para ser indeterminado. Tá? Geralmente acontece isso, principalmente com verbos, com aqueles três tipos de verbo. Tá? O se ele só aparece quando é para diferenciar uma oração que está na voz passiva de uma oração ativa com sujeito indeterminado. Tá? Entendi. Então, nós temos aqui as chaves e as malas da Joana. Tudo isso é sujeito, tá? Núcleos do sujeito. Quem é que estão no carro? Vamos marcar aqui o núcleo do sujeito. Quem está lá no As carro são as chaves chaves e as malas. e as malas. Né? Todo o resto, à exceção dessa conjunção aqui, que não vai ser nada, tá? Todo o resto é adjunto adnominal. Tá? O AIS é adjunto adnominal de chaves, o outro AIS é adjunto adnominal de malas, o da Joana é adjunto adnominal de malas. Tá? Então, tudo isso são coisas que a gente vai estudar mais tarde. Tá? Sobre o da Joana, que o Christian falou aí, toda vez que a gente tem um termo que dá para a gente substituir por dela, né, por exemplo, as malas dela, dá a ideia de posse e traz a preposição de, a gente está diante de adjuntos adnominais. Tá? Porque núcleos de sujeito não podem vir precedidos por preposições, tá? Só por artigos. Tá bom? Então, não existe essa questão de núcleo com preposição. A preposição é um componente ali de alguma coisa secundária, tá bom? Não de algo nuclear. Tá? Então, deu a ideia de posse. Trouxe a preposição de, adjunta de nominal. Artigo, adjunta de nominal. Eventualmente, algum pronome que vem acompanhando o núcleo nominal, adjunta de nominal.
Bom, não está correta aqui a análise que o colega fez. É um sujeito composto, realmente. Tá? Vou fazer aqui a outra. Professor, Oi, qual é o tipo de verbo dessa sentença? é um verbo intransitivo, tá? Só para confirmar. Nesse caso aqui, o carro não é predicativo, tá? Predicativo do sujeito é só uma característica do sujeito. No caso, no carro não é uma característica nem de chave e nem de mala. Quando a gente está diante de um verbo estar, por exemplo, que após ele vem um elemento que não é característico do sujeito, a gente fala que isso é uma adjunta adverbial e que o verbo é um verbo intransitivo. Tá bom? Só para ficar claro. Pode falar. Professor, eu estou com uma dúvida. Estão é um verbo intransitivo? Oi? Estão não é um verbo intransitivo, né? Estão pode ser intransitiva a depender da situação. Tá? Pois é, mas quando eu digo que sabe que as malas de Joana já estão, não fica incompleta, não fica incompleto o sentido da frase se eu paro ali? Pois é, essa é a minha dúvida também. Incompleto pode até ser que fique. Tá? É aquela coisa que eu falei para vocês na gramática normativa, né? Mas se ele não vier acompanhado, olha aqui. Vamos lá voltar nos tipos de verbo. Verbo de ligação obrigatoriamente tem que ter um predicativo do sujeito. Tá? Isso é regra. É obrigatório. Se o estão não vem acompanhado de verbo de predicativo do sujeito, paciência. Aí é só classificar. Mas não tem Professor, sentido então, no nenhum. caso, fala aí, ela. Não tem sentido nenhum isso daí. Eu concordo com Professor, você. Não é discordo que eu aqui, não. penso que era bem assim, porque eu achei que estar era verbo de ligação, né? Só que aí o senhor falou que o carro é adjunta adverbial. Esse adjunto adverbial que tornou ele um verbo intransitivo. Ele torna um verbo intransitivo, porque aí você olha aqui na tabelinha de verbo. Aí o adjunto adverbial Qual é o único transformou o verbo que estar tem em no verbo adjunto intransitivo, adverbial? né? Verbo intransitivo. Na verdade, transformou o estar em um verbo. O estar em um verbo intransitivo é a ausência de um predicativo do sujeito. Por exemplo, o menino está doente, aí seria um estado do menino. O doente estaria se referindo diretamente ao sujeito. Tá? É obrigatória a presença do predicativo do sujeito para se construir verbo de ligação. Não tendo o predicativo do sujeito, a gente classifica o verbo ser, o verbo estar, né, como um verbo intransitivo. Eu até concordo que não. Assim, se a gente for pegar aquela definição tradicional de que o verbo intransitivo não necessita de complemento por ter o sentido completo, né? Eu acho que o sentido está meio incompleto aí nessa situação, né? Mas está aí na norma gramatical brasileira, né? Na NGB. Então a gente só segue, né? Mas eu concordo com ele, tá? Eu achei um ponto. Você tem um ponto. Tá? Geralmente acontece isso, tá, Euler? A gente faz um estudo para futar a gramática nos moldes das teorias linguísticas, tá? Então aí já fica o convite para você, quem sabe, fazer uma pesquisa sobre isso, né? Sobre as incongruências da gramática. Mas assim, já que não faz sentido, se a gente errar na forma, o senhor não vai considerar, né? Como assim errar? Não tem como errar. Não, se por acaso acontecer eventualmente algum erro, o senhor desconsidera, né? Não tem predicativo do sujeito, já coloca verbo intransitivo. Eu vou considerar. Eu vou seguir aqui o que diz a ementa do curso, tá? A ementa do curso é pautada na gramática normativa. Apesar de eu concordar, do não concordar, por exemplo, eu não vou corrigir pautado nas minhas não concordâncias. É isso que você está questionando, né? Então vai ser conforme a gramática diz. Se ela diz que para o verbo ser de ligação ele precisa necessariamente ter um predicativo do sujeito, eu vou classificar assim, vou corrigir dessa forma. Tá? Entendi, professor, obrigado. Não encontrar o culpado. Quem gostaria? Eu posso? Pode. Quem é? Encontraram eu ler. Não, você não. Você já fez uma. Ah, tá.
Posso? Pode. Eu coloquei que peraí. Sujeito. Não, sujeito oculto. Sujeito oculto. Vamos lá. Euler, você concorda? O Não. que você colocou? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Então nós temos duas posições. Não pode ser sujeito oculto ou sujeito indeterminado. E aí nós vamos ter que analisar para ver se é um sujeito oculto ou sujeito indeterminado. Tá? Regras de formação do sujeito indeterminado. Tá? E aí prestem atenção para que vocês não confundam novamente. Tá? Verbo na terceira pessoa do plural, sem um referente na oração, sujeito indeterminado. Tá? Ou um verbo seguido da partícula si, ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto seguido do si. Tá? Sujeito oculto é aquele que dá para identificar através da morfologia verbal. Tá? Ou seja, da desinência verbal. Eu caio, né? Coloca aqui. Esse homem disse que é o eu. Tá? Eu desço. Esse O também me disse que é o eu. Bom, então, isso é identificar o sujeito a partir da morfologia verbal. O sujeito oculto é identificado a partir da morfologia verbal e é alguém que você conheça. Tá? Como assim alguém que você conheça? Vamos observar aqui as pessoas do discurso. Eu tenho eu sou eu. Tu é tu aí que está me ouvindo. Tá? Eu tenho o ele, eu tenho o nós, eu tenho o vós e eu tenho o eles. Pessoas que são conhecidas, pessoas que a gente consegue identificar, ou pessoas que abrigam o sujeito oculto. Eu, tu, eu me conheço e conheço a ti. Nós e vós. Nós, eu e mais alguém, vós, vocês que estão aqui falando comigo. A terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, né, elas são geralmente relegadas ao sujeito indeterminado, porque são pessoas que estão fora ali do circuito discursivo, né, que você pode ou não conhecer. Daí fica com uma questão em aberto. Então, para você ter um sujeito oculto, a gente precisa ter morfologias verbais que te levam ao eu, ao tu, ao nós e ao vós. Ele e eles, tá? Sempre com a ressalva, ele mais si. O ele só vai ser sujeito determinado com o si. Tá? Não existe possibilidade de outra coisa. Tá bom? Eu, tu, nós e vós formam um sujeito oculto. Tá bom? E o eles formam o sujeito indeterminado, bem como a terceira do singular mais o si. Tá bom? Então, aqui, se a gente voltar para a nossa oração, encontrar, olha o verbo aqui. Esse verbo está conjugado em que pessoa? Terceira pessoa do Plural. Se está na terceira pessoa do plural, eu já sei que ele é um sujeito indeterminado. Tá? Então, ele não pode ser o sujeito oculto. Tá bom? Euler, pode falar. Você tinha pedido a palavra? Não, professor, é porque, assim, é uma coisa muito... Eu acho, por exemplo, uma coisa muito contraditória, porque essa coisa da terceira pessoa conhecer ou não é uma coisa muito relativa, né? Então, Exatamente. Por isso que eu errei. olhando por esse ponto, se, por exemplo, aparece uma questão e eu coloco como sujeito oculto, tecnicamente não está errado, porque é uma coisa muito relativa, né? Então a gente pode
Para mim, a gente poderia, no caso, cancelar uma questão, para mim, né? Porque é o que eu acho. Mas como na gramática tradicional, a opinião de ninguém importa, todo mundo se lasca, é assim mesmo, né? Fazer o quê? Desculpa, gente. Não entendi quase nada do que você falou. Porque tava O falhando aqui, mas Pelder, é Não, porque o que eu penso é o seguinte: eu sou eu, então eu sei quem eu sou, e tu é com quem eu tô falando, mas o eles pode ser qualquer um. isso, sim, exatamente. Esse é o sim, mas raciocínio que pra mim ele é uma Mas aí coisa. depende do Mas eu contexto, conheço né? eles. Eu Por posso exemplo, conhecer, eu posso Tu não conhecer pode eles. conhecer o eles pode ser qualquer um. O eles é Sim, geral. mas pode ser exatamente, alguém que eles eu podem O conheço ser eu sou qualquer também. um. eu e Não, o pois tu é. é com quem eu tô falando. Não, eu tô dizendo que tudo bem, isso daí é regra, é o que a gente tem que obedecer, mas eu tô dizendo que eu acho isso uma coisa muito relativa, porque eu posso ou não conhecer a terceira pessoa, entendeu? Mas é regra e é o que a gente tem que obedecer, mas eu discordo. Gente, Ali na frase, tu conhece eles? Não conhece. Eu acho que quando a gente for estudar período composto, essa visão do Euler ela vai aparecer, porque a gente vai poder saber quem são os eles. Mas no caso, no período simples, como a gente não consegue definir um eles, fica como sujeito indeterminado. gente, olha só. Primeira coisa, a gente tem de levar em consideração, para indeterminação ou não, o circuito de fala. A não sei se vocês tiveram lá na introdução aos estudos linguísticos a noção de emissor, receptor, mensagem, código. Não sei se vocês estudaram as funções da linguagem. Né? A pessoa do discurso, elas estão estabelecidas, na verdade, por uma teoria que está ou pretende ser uma teoria secundária, a teoria estruturalista do Saussure, a teoria do Emily Benveniste, né? Ele que estabelece essas pessoas. Então a gente tem que pensar discursivamente, né? A noção da indeterminação, ela se dá da seguinte forma: o sujeito é determinado se você consegue identificar esse sujeito dentro do discurso. Tá? Então, para ficar mais simples aí a definição, identificou o sujeito dentro do discurso, aí é um sujeito determinado. Não identificou, sujeito indeterminado. Por exemplo, para você identificar alguém dentro do discurso, é por isso que são chamadas pessoas do discurso, a pessoa que está no discurso, essa pessoa que você identifica, ela precisa necessariamente fazer parte ali do circuito de linguagem, ou seja, tem um emissor, tem um receptor. Então, eu tenho eu sou o emissor, tu é quem está sendo receptor. Tem o nós, eu e mais alguém. Vós é você e mais alguém, sendo que esse você e mais alguém, né, estão fazendo parte enfim, ali do círculo da linguagem, do discurso. Né? Tanto ele quanto ele são pessoas que a gente está falando aqui, mas que não estão participando da ação discursiva. Ou seja, são elementos que não se pode identificar como participantes do discurso, a não ser que o termo ele ou o termo eles estejam explícitos na oração. Ou seja, eles quebraram, aí nós temos um sujeito determinado. Tá? O termo. Tá? Mas Então, pela desinência não é possível. Oi. desculpa, é tanto na terceira pessoa do singular quanto na terceira do plural, né? Sim. Ah, tá. Porque. Deixa. Só que aqui na terceira do singular a gente acrescenta um se, porque as orações passivas elas geralmente ocorrem na terceira do singular. Tá? E aí, pelo tipo de verbo, a gente consegue diferenciar tanto sujeito indeterminado quanto sujeito passivo. Professor, até porque se ele tivesse no singular, né, não encontrou o culpado, a gente saberia que aí seria o oculto, né? Não encontrou o culpado. Quem é ele? Não encontraram o culpado. O sentido da oração já te leva a uma indefinição, né? Agora, se você disser eles não encontraram o culpado, você sabe quem é que não encontrou. Né? Na minha cabeça, isso faz bem mais sentido do que o estão, né? Não sei. Vocês que tirem as conclusões de vocês. Caso, por exemplo, não se preocupem com a minha prova, né? Falando em prova, eu acho que é na semana que vem já a prova. Hein?
Não se preocupem com a minha prova, tá? Eu vou considerar, Como assim mas semana que vem? eu acho que semana que vem, não sei. Vou olhar no plano de ensino melhor. Misericórdia. Mas é um sujeito indeterminado, como o Euler colocou. Tá? Vamos para a última dessa primeira questão. Professor, mas o verbo, então ele vai ser verbo transitivo indireto, né? Se encontrário. Oi? O encontrário vai ser verbo transitivo indireto. Nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo direto. Tá? Direto. Isso. A questão dos verbos que não pedem objeto direto na indeterminação é apenas quando a gente tem um se. Tá? Na terceira pessoa do plural, qualquer verbo pode ser sujeito indeterminado, pode ter sujeito indeterminado, né? Desde que esteja em sua forma ativa, tá? Ou seja, sujeito praticando a ação do verbo. Tá? Aquele negócio do não pedir ou pedir objeto direto só vai funcionar quando a gente estiver diante de um verbo mais a partícula se. Tá bom? Eu perdi o voo. Quem se habilita aí a fazer? Ei, professor, aqui no seu plano de ensino diz que é dia 15 a prova. 15? Isso. Então tá de boa. Tá de boa, então. Quem disse que vai fazer? Eu. Você vai escrever aí ou que eu escrevo aqui? Pode escrever, por favor. Vai lá. Perdi é verbo transitivo direto e o sujeito é oculto. O voo seria o objeto direto. Tipo de sujeito é sujeito Oculto. oculto, né? A mesma discussão que nós tivemos, né? Apesar do sujeito não ter sido pronunciado nesse caso, a desinência verbal dele, a desinência verbal de pretérito perfeito do indicativo, primeira pessoa, te leva a quem perdeu o voo. Sou eu, né? Primeira e segunda pessoa do singular, primeira e segunda pessoa do plural, sujeito oculto, sempre. Perfeito. Tá bom? A segunda questão não vou fazer não, sabe por quê? Porque algumas pessoas não entregaram ainda. Então, a gente já deu muita colher de chá para as pessoas aí. Vou deixar vocês marcar. Lídia, por gentileza. Já que a gente não vai gravar mais aula, o senhor podia enviar esses documentos pra gente, assim, sabe? Eu posso enviar, inclusive eles vão ficar salvos aí, você já tem até o link deles. Tá bom? Tá. Depois alguém, por gentileza, cola aqui o link para aqueles que chegaram depois, tá? Aí vocês podem acessar esse documento tranquilamente. Tá? O que mais que eu ia fazer agora? Eleição? Alguém está pedindo para eu votar aqui na eleição. Vamos lá. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algumas coisas que ficaram ainda pendentes da nossa última aula. Eu fiz algumas anotações aqui para justamente não esquecer o que eu tinha para falar. Não é? Deixa eu passar logo para outra página aqui. Documento grande. Meu Deus, vamos lá, tá aqui. Aqui tá bom. Nós vimos que o sujeito, ele é vamos dizer assim, uma das definições de sujeito é esse praticante da ação verbal. Então nós temos um sujeito praticante da ação. Nós podemos ter ainda um sujeito que sofre a ação verbal. Para o primeiro tipo de sujeito, a gente chama sujeito ativo. A gente dá o nome de sujeito ativo. E ao segundo tipo, a gente chama de sujeito paciente ou passivo. Tá? Então, nós podemos ter essa diferença entre dois sujeitos. Tá? Aquela definição que a gente geralmente recebe aí nas nossas aulas do ensino médio, tudo que o sujeito é quem pratica a ação verbal, né, ela cai por terra aí, porque o sujeito ele pode praticar, pode sofrer a ação verbal. Né? Ou ainda nós podemos ter um outro caso.
Se eu disser, por exemplo, Maria se cortou. Nesse caso, nesse exemplo, Maria se cortou. O sujeito da oração vai estar praticando ou vai estar recebendo a ação verbal? Os dois. As duas. Os dois. Exatamente. Então, sujeito não é só aquele que pratica a ação verbal. Não é? Outra coisa, o sujeito ele nem sempre vai estar atrelado a uma ação verbal, mas a um estado. Então, vou colocar aqui. A modelo é bela. Nós temos o verbo ser, na sua forma é, não como sendo uma ação verbal. Ela não está praticando a ação de ser, né? Mas é apenas um estado. Esse tipo de verbo a gente chama de verbo de ligação. Gente, caiu para vocês também? Foi só para mim? Eu pensei que tivesse na minha Achei internet. que eu tinha caído. E eu esperando ele falar, meu Deus, ele tá pensando. Gente, fosse minha internet. Achei que era minha internet também. Achei que fosse a minha. Ele tá na chamada. Será que ele tá falando alguma coisa? Ele faz chamada. Mas ele não chama, gente. Acho que ele vê quem tá presente e anota lá. Não, ele tá Ele na faz chamada, isso que eu quero dizer. Agora ele caiu. Aí, gente, que vocês botaram na Qual? Mas da última vez ele chamou nome por nome. Assim. Sai da chamada, gente. Socorro. Bora esperar ele, né? Na 5 eu coloquei a letra E. Essa 5 aí eu fiquei Colocou qual? confuso. Eu coloquei a letra C. Eu também botei letra C. Mas aí a primeira também podia ser determinada, a B também podia ser determinada. Eu coloquei a questão 5 é muito confusa. É muito pegadinha, tem que ter muita atenção. A primeira coisa que a gente iria excluir seria a letra A, porque tá no singular ali, tem que concordar com econômicas o verbo. Então, a letra A não é. Aí, eu não sei, de alguma forma, pra mim, acho que tá muito... Eu não sei. Eu também, eu fui descartando, eu É verdade isso que você falou. mas eu coloquei E também. Acho que eu só não coloquei B, meu Deus. Tá errado. E a quarta de vocês? Coloquei A. Coloquei A, depois eu coloquei B, depois eu coloquei C, e depois eu voltei para A, porque essas questões de marcar, na minha opinião, eu achei muito ambíguas. Tá Pra muito... mim, da letra 4, a B, C e a E não pode ser. Eu não coloquei A só porque era igual a frase. Se ele queria mudar, foi uma coisa da minha cabeça, mas na minha cabeça fez sentido, por isso que eu não coloquei A. Eu botei a C porque eu acho que na última aula ele falou: gente, se for terceira pessoa do plural, provavelmente é sujeito indeterminado. Aí eu botei ela ali no contexto e achei que ficou bom. Aí eu acho que é C. Na quarta questão, eu fiquei em dúvida entre ouviram do Ipiranga e aquele dos hinos lá, não sei o que lá, retumbaram hinos, parece. Também botei D. retumbaram hinos. Eu botei a letra A 4 B. era B. Só D. Eu botei D Era também. indeterminado, né? Isso. Coloquei D também. Mas, voltando para a terceira, não é verbo, mas sim. Que é Vocês estão falando B ou D na quarta questão? Eu estou entendendo D. A 4 eu D coloquei dado. D. Não, B a de 4 eu dado. coloquei B. Mas B na de 3 eu bola. coloquei B. Na 3 eu botei coloquei D B por por causa causa do do verbo, nada. mas A 3. Mas, A gente, três era em B ouviram do também. Ipiranga, as margens plácidas não é um sujeito, gente. Mas quem que ouviu? As gente não margens sabe. plácidas, as Não. margens
plácidas ouviram. Ah, eu, tá. É As aqui. margens plácidas foram Outrora ouvidas. ressoaram. As margens plácidas não ouviram, não, É a gente. B. As A 4 margens é a era pra B. estar com Aqui crase aí. Pois é, foi por isso que eu achei que eu me confundi. Foi por isso, mas foi uma bagunça só essa questão. Porque eu até perguntei da minha mãe, ela falou que ouviram, foram alguém, as pessoas que estavam próximas, né? Então a gente não tem como saber quem foi, mas não foi, no caso, as margens plácidas, porque não faria sentido isso. Ipiranga não é o sujeito? Olha só, porque se Ipiranga ouviram, ouviu. quem Ele ouviram é do indefinido, Ipiranga. gente. Só que as Ele é margens indefinido. plácidas que foram ouvidas. As margens plácidas têm crase, entendeu? Só que ele não colocou. Pois é, ele não colocou a crase, ele ficou muito confuso. Exatamente, dá para Eu entender que colocação para colocar o hino nacional aqui no chat. não é verdade, é sujeito indeterminado. Mas poderia ser oculto, não? Não, Mas e porque aí, são tem eles. que terminar Não aqui. poderia. A D então, está mas terminando ali. Trata-se definitivamente de versões infundadas. No sujeito oculto, a gente teria que, pelo próprio verbo, conseguir identificar o que vem Gente, antes. vocês colocaram o quê no 4? Eles Eu ouviram. botei B. Eu botei Não, D de mas dado. poderia ser elas. Eu Elas botei B. ouviram no Ipiranga as margens plácidas. Por isso que ele não é oculto. Discordo de vocês, as questões não estão ambíguas, tá? Vou projetar novamente aqui. O professor voltou, gente. Voltamos à programação normal. Não Eu entendi tô aqui há nada. horas. Eu tô ouvindo há horas do que vocês estão falando. Meu Deus, Professor- a Evelyn tá mandando usar a O cadeira. professor já tá travando muito. Professor, Olha, porque tava muito engraçado vocês discutindo. Eu coloquei a A, eu coloquei a B. Só que eu disse, gente, da cadeira! professor, Oi. o senhor pode, por gentileza, resolver a quarta questão? Porque está uma confusão aqui. É sobre o ouviram do Ipiranga. Ouviram do Ipiranga? Bom, não vou resolver a quarta questão, vou falar especificamente sobre o ouviram do Ipiranga, tá? Só para que os colegas que ainda não fizeram tenham a oportunidade também de treinar um pouco, tá? Na oração, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o sujeito da oração é as margens plácidas, tá? Na verdade, nós temos uma inversão de ordem nesse caso. Se o sujeito não fosse as margens plácidas, nós poderíamos considerar as margens plácidas como objeto. Mas para as margens plácidas ser objeto, ou pelo menos uma adjunta adverbial de lugar, ela deveria vir com uma preposição a mais um artigo a, que daria uma crase. Então, seria as margens plácidas. Nesse caso, elas não podem ser um complemento nem uma adjunta adverbial. Tá? Faz sentido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu pensava que o senhor tinha esquecido de colocar a crase. É assim mesmo. No hino nacional é todo assim. Queria saber da 3. 3. A 3 é a mais fácil que tem, gente. Até porque a gente fez... Observem lá a questão, a primeira questão, letra B. O que vocês colocaram na letra B da primeira questão? Aqui o sujeito é o diretor da empresa e classificação ele é simples. Letra B B da primeira. Indeterminado. De B vendedores. de bola. Precisa Ok, de indeterminado. vendedor. E aí você vai lá na 4. Olha a 4. É a 3, E professor. lá, olha a questão 3. Existe alguma parecida com a letra B da primeira questão? Sim. A letra B. A letra B precisa de mais computadores no escritório. Ponto, a tua questão. Perfeito. A gente de verbo, né? Verbo transitivo indireto, mais se, sujeito indeterminado. Essa daí, a 3, tá bem fácil. Acho que confundiram muito, bastante, né? Tipo, a maioria das pessoas foi a quarta e a quinta questão dele. A quinta questão é enorme, né? É. Embora não esteja expresso, o sujeito da oração explica teorias econômicas, tem como referente esse cara aqui. Se o redator quisesse recorrer ao sujeito indeterminado, a oração seria o que vocês colocaram?
Ok, é. Coloquei professor. Ah, Eu me perdi, o que foi, gente? A quinta questão, qual uma questão? A quinta questão, amor. A quinta. ao C, o que vocês acham? Bom, então tá entre a A e a C, né? Vamos dar uma Camila, que olhada, essa atenção, professor. Tô abandonada Oi? na letra E. Acabe logo com essa atenção. Ó, Camila, estou com você na letra vamos E. acabar essa problemática aqui pra gente Desculpa, continuar nossa professor, aula, mas eu então, fui de tá? B. B? Eu fui de B nessa. Que benção. Eu fui de Primeiro, para você perceber que tipo de letra E, tem letra E aqui. Ah, tá. Letra E não é, tá? Porque é uma oração passiva. Tá bom? Poxa, que tristeza, vou ter que escolher uma nova agora. Peraí, que tá travado aqui no meu computador. Como se eu quiser sair da reunião. Mas vamos lá. Observe o tipo do verbo. Tá? O verbo explicar é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. O que vocês acham? transitivo direto. Explica Alguma coisa. alguma coisa, explica algo. Entre esse algo e o verbo não tem, obviamente, uma preposição. E aí o que vocês vão fazer? Né? Sendo um verbo transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. Tá? Logo, se ele pede objeto direto, eu não posso construir uma oração com sujeito indeterminado que tenha a partícula se. Tá? Então, todas as outras que têm se, explica-se teorias econômicas, explicam-se teorias econômicas, estão erradas. A letra A e letra B já eliminei. A letra E já eliminei também. Então, eu fico entre a C e a D. Aí eu olho para a letra C, para a letra D. A letra D tem o verbo haver. O que ele fala aí? Há explicações de teorias econômicas. Ou seja, nem mesmo o verbo da oração original ele conservou. Lembrando sempre que o verbo haver, não tem sujeito. Ou seja, não pode ser sujeito indeterminado se não tem sujeito. Seria sujeito inexistente. Então, a única alternativa que resta para a gente é fazer o sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural. Que aí você se liberta daquela questão do se, porque a partícula se restringe a verbos que não pedem objeto direto e forma um sujeito indeterminado. Então, a resposta correta da 5, é a letra C. Tá? Explicam teorias econômicas. Tá? Vamos para a eliminação, tá, gente? Vamos lá, então. Núcleo do sujeito. Né? Como identificar um núcleo do sujeito? Tá? Vocês querem que eu explique a questão 5 de novo? Posso colocar aqui para vocês visualizarem. Talvez fique... Por favor, professor. Até que fez sentido a resposta. Vou colocar aqui. Eu ouvi falar por aí que os alunos andam falando mal dos professores, não quero ser mais um. Vamos lá. Nós temos aqui 5 alternativas, né? Ele quer transformar essa oração aqui em uma oração com sujeito indeterminado. Peraí, eu estou tentando copiar aqui, que hoje o sistema não está ajudando ninguém. Ele quer transformar essa oração em uma oração com sujeito indeterminado. Tá? E aí, novamente, a explicação de como a gente faz um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado ele pode ser feito apenas de 2 formas. Tá? Tenham em mente sempre isso. Não joguem no lixo essas 2 horas que eu estou falando para vocês aqui. Tá? Peguem pelo menos um pouco, anotem essas coisas que eu falo. Tá? Não, vocês estão querendo ir direto para a questão, resolver a questão. Tá? Não é isso. O que aconteceu aqui? Sei lá, vamos lá. 2 formas de sujeito indeterminado.
O sujeito indeterminado pode ser feito com a terceira pessoa do plural ou com a terceira pessoa do singular mais o si. Tá? Terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o si. Duas formas de fazer sujeito indeterminado. Para essa terceira pessoa do singular mais o si, nós temos algumas restrições. Para essa aqui, não há restrições, tá? Para essa aqui, nós precisamos observar alguma coisa. Para a terceira pessoa do singular mais si ser considerado sujeito indeterminado, a gente precisa estar diante de verbos de ligação, de verbos intransitivos ou de verbos transitivos indiretos. Então, nós vamos necessariamente precisar disso. Tá bom? Então, há essas duas formas. E aí você observa lá em cima. Essa primeira opção aqui, vamos analisar primeiro ela. O autor da questão pegou o verbo e colocou o si. E aí você volta aqui. Como fazer sujeito indeterminado mais o si? Precisa de verbo de ligação, de verbo intransitivo e de verbo transitivo indireto. O verbo explicar é do tipo VTD, ou verbo transitivo direto. Olha lá embaixo. Ele não está aqui nos requisitos da terceira pessoa do singular mais o si. Então, essa aqui já está errada. Tá? Explicam-se teorias econômicas. Cai na mesma coisa. Tem o si, só pode ser com verbo intransitivo, com verbo de ligação, com verbo transitivo indireto. Isso aqui é VTD. Então, a questão está errada. Explicam teorias econômicas. Vou deixar isso aqui para depois. Fiquei na dúvida. São explicadas teorias econômicas? Não é sujeito indeterminado, porque o sujeito são as próprias teorias econômicas. O que são explicadas? Quem são explicadas? São as teorias econômicas. Ela só inverteu a ordem da oração. Oração de voz passiva geralmente traz esse conjunto de verbos aqui. É isso que eu queria falar hoje, mas acho que não vai mais dar tempo. Tá? Verbo ser, como um verbo auxiliar, ser ou estar, e uma forma nominal do verbo, geralmente, ali, o particípio. Tá? Então, essa oração aqui está na voz passiva. E o teorias econômicas é o sujeito paciente. Essa aqui, verbo haver. Observem aqui. Explicam-se, explica-se, são explicadas, tudo aqui a gente está tratando de verbo. Só que na letra D, explicações já não é mais verbo, já é um substantivo. Mudou, inclusive, a classe. Então, já é um indicativo que está errado. Além disso, nós temos o verbo haver. Então, o verbo da oração é o haver. Vou marcar aqui. Verbo haver não tem sujeito. Ou seja, sujeito inexistente. Logo, essa questão aqui está errada. Essa do sujeito paciente também está errada. A única que sobra é essa aqui. Aí a gente vê se ela tem os requisitos. Dos dois, olha esse aqui. Terceira pessoa do plural, sem restrição de verbo nenhuma. Terceira pessoa do plural, sem o si, não tem restrição de verbo. Então, aqui nós estamos diante de um sujeito indeterminado. Respondida. Né? Analisem o verbo, gente. Sempre partam para análise, tá bom? Parem. Alguém quer falar? Não? Vamos prosseguir, então. Núcleo do sujeito, não é isso? Paramos. O núcleo é simplesmente a palavra mais importante. Então, eu tenho a seguinte oração. Os meus acordes vão terminar.
Verbo da oração, qual é? Vão. Isso aqui. Sujeito. Tem dois verbos, né, professor? Isso. No caso é uma locução verbal, né? Então vamos marcar tudo. Não tinha percebido isso. Vai. Sujeito da oração é o restante, né? Os meus acordes. Concorda? Agora, qual é o núcleo, qual é a palavra mais importante desse sujeito? Acordes. Acordes, muito bem. Então vocês já estão craques em encontrar o núcleo do sujeito. Né? Vou tirar aqui o destaque. Professor, por que não meus acordes? Só acordes. Bom, o núcleo é uma palavra só. Tá? O núcleo, ele pode ser, vou colocar aqui, pode ser um substantivo. O núcleo pode ser substantivo. O núcleo pode ser uma palavra substantivada. Ou o núcleo pode ser um pronome. Principalmente do caso reto, tá? Pode falar. Professor, o que é uma palavra substantivada? O velho, por exemplo. O velho é adjetivo, né? Mas a gente utiliza ele como substantivo. Tá? No caso, seria o homem velho, né? Aí ele estaria na classe correta. Né? Mas, comumente, a gente utiliza ele como substantivo. Então, a gente diz que o artigo substantivou o substantivo. Tá? Professor, o núcleo ele pode ser uma palavra substantivada, um adjetivo e o que mais? Um substantivo, uma palavra substantivada ou um pronome, principalmente pronomes do caso reto. Tá bom? Vão ser o núcleo do sujeito. Então, aqui nós temos o seguinte. Os é artigo, meus é um pronome possessivo, não é um pronome do caso reto, e acordes é um substantivo. Então, o acordes vai ser o núcleo do sujeito. Né? E percebam que o verbo vai sempre concordar com o núcleo do sujeito. Tá bom? Obrigada. Agora nós temos também uma questão sobre o sujeito paciente. Era onde eu queria chegar. Sujeito paciente, diferentemente dos outros tipos de sujeito que nós vimos até agora, é um sujeito que recebe a ação do verbo ao invés de praticar. Então nós temos aqui a seguinte frase. Uma providência foi pedida ao prefeito. Espera aí. Tá. Aí a gente pergunta, quem foi pedido ao prefeito? Né? Foi uma providência. Então nós temos aqui um sujeito. Só que esse sujeito, ele não pratica a ação verbal de pedir. Né? Ele, na verdade, ele é uma consequência da ação verbal. Tá? Então, mesmo que ele seja sujeito, ele não é um sujeito praticante. Então, a gente chama ele de um sujeito paciente. Tá? Um sujeito passivo. Isso me confunde muito. Pode explicar de novo, professor? Posso. Ó. Uma providência, nesse caso, é o sujeito. Se você faz a pergunta para o verbo, quem foi pedido? Né? Nesse caso, nós temos uma locução verbal. Quem foi pedido? Aí você é levado à resposta, uma providência. Foi uma providência que foi pedida. Então, ela está funcionando como o sujeito da oração. Tá? Só que uma providência não pratica nenhum tipo de ação verbal. Na verdade, ela sofre, ela é uma consequência da ação verbal de que alguém pediu ao prefeito. Né? Se ela é uma consequência da ação verbal, ela sofre a ação, de certa forma. E quando o sujeito da oração sofre a ação verbal, a gente está diante de um sujeito paciente ou de um sujeito passivo. Porque a gente fala que a oração, que
que essa oração está na voz passiva. Tá bom? Eu ler. E por que essa oração não pode ter dois sujeitos, professor? Por quê? Como assim dois sujeitos? Assim, uma providência foi pedida ao prefeito. Já tem, não seria um substantivo, etc. Mas não poderia ser, por exemplo, dois sujeitos. É uma dúvida que veio aqui na minha cabeça. Não, não pode não. Principalmente se a gente estiver aqui, você estiver se referindo ao prefeito, né? Ao prefeito não pode ser sujeito especificamente por isso. Ele tem uma preposição e tem um artigo a mais o que forma ao. E o sujeito jamais pode ser iniciado por uma preposição. Tá? Nunca. Tá? Nesse caso, nós só teríamos um sujeito, que seria uma providência, e esse sujeito não estaria praticando uma ação verbal, mas estaria sendo consequência de uma ação verbal, ou sofrendo a ação verbal. Nesse caso, ele é um sujeito passivo ou paciente. Exatamente. Sujeito passivo ou paciente é aquele que recebe a ação verbal. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica, né, que é esse tipo aqui. Tá? E a voz passiva sintética. A voz passiva sintética ela é formada, e é aqui que confunde com o sujeito indeterminado. Tá? Voz passiva sintética é formada por VTDI ou VTD mais o si. Tá? VTDI, Pelo amor de VTD, Deus, professor, finaliza logo esse período. Calma, gente. Então, nós temos o seguinte. Verbo pedir. Eu vou colocar aqui o verbo pedir. Quem pede, pede algo. É isso? Ou quem pede, pede algo a alguém. Então, nós podemos classificar o verbo pedir como verbo transitivo direto e indireto. Então, pediu-se uma providência ao prefeito. A oração na voz passiva sintética, respondente à primeira oração aqui. Uma providência, foi pedida ao prefeito, pediu-se uma providência ao prefeito. E aí você parte para a identificação dos termos da oração, né? Com uma ressalva. O D na voz passiva se transforma em sujeito, tá? Então, tudo aquilo que seria complemento verbal direto passa a ser sujeito na voz passiva, tá? Então, nós teríamos aqui pediu, a gente tem o nosso erro acontece aqui, tá? Quem pede, pede algo. Esse algo seria o quê? Uma providência, não é isso? Só que uma providência na voz passiva, D na voz passiva é sujeito. Então, uma providência vai ser o sujeito da oração. Tá? O sujeito paciente. Mesma coisa da primeira lá. Continua sendo sujeito. Ao prefeito vai ser o objeto indireto mesmo. Tá? Então, nós temos aqui a diferença desses dois termos aqui. A voz passiva, mesmo tendo sido apresentada com verbo transitivo direto e indireto e com verbo transitivo direto, ela não vai apresentar um objeto direto. Tá? Aquilo que seria objeto direto na voz passiva é o sujeito da oração. Tá bom? Como é que é? O senhor pode fazer repetir? um exemplo desse que eu também não entendi, não. Vamos lá. Eu vou colocar mesma sentença na voz ativa. Tá? É porque essa sentença aqui ela não traz o agente da passiva. Vamos ver se vocês entendem aqui.
Esse verbo pedir, ele é bitransitivo nesse caso, na oração aí de cima? Isso, é bitransitivo. O homem pediu uma providência ao Professor, o senhor está falando sobre sujeito? sobre sujeito passivo, paciente. Tá? Vamos lá. O homem pediu uma providência ao prefeito. Vamos analisar essa questão, né? Começo aqui pelo verbo pedir. Tá? Quem pediu? O homem. O homem. O homem é o quê? O homem Sujeito. né? Quem pede, pede algo. O que é esse algo que ele pediu? Uma providência. Uma providência vai ser o Objeto direto. quem pede, pede algo a alguém. Esse alguém vai ser o prefeito, não é? O prefeito, então, vai ser um objeto indireto, não é? Todo mundo concorda? Sim. Agora a gente vai passar essa sentença para a voz passiva sintética. Tá? Vai transformar em uma sentença passiva. Tá? Primeira coisa, voz passiva sintética se faz com o verbo mais o se. Então, coloco pediu mais o se. Pediu-se. O que é objeto direto na sentença ativa, que é uma providência, vai passar para a sentença passiva como sujeito. Então, uma providência. E aí a gente repete o objeto indireto ao prefeito. Pediu-se uma providência ao prefeito. Nesse caso da voz passiva sintética, a gente deixa de fora o agente da passiva, que é aquele homem ou aquele elemento que pratica a ação verbal. Seria o homem. O sujeito na oração ativa passa a oração passiva como sendo o agente da passiva. Então vamos fazer a outra aqui. Né? Uma providência foi pedida ao prefeito pelo homem. Então nós temos aqui os dois tipos de voz passiva. Né? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na passiva analítica fica mais fácil de perceber. Uma providência é o sujeito, ele era o objeto direto na sentença ativa, passa a ser sujeito na passiva. Tá? Ao prefeito continua sendo objeto indireto. Pelo homem vai ser uma outra função sintática, que a gente não viu ainda, mas que vai ver adiante, que é o sujeito da passiva, ou o agente da passiva, perdão, tá? Agente da passiva, que vai ser abreviado como AGP. Tá? E quando a gente passa essa oração passiva analítica para a passiva sintética, o agente da passiva não aparece mais na oração. A gente retira ele porque já tem o se aqui. Tá? Apassivador. Então, uma providência não deixa de ser sujeito. Espera aí, deixa eu tentar marcar aqui. Providência vai continuar sendo sujeito, né? Uma providência. Ao prefeito vai continuar sendo objeto indireto, mas o agente da passiva já não aparece mais na voz passiva analítica. Tá bom? O que eu gostaria que vocês prestassem atenção é, na voz ativa, o que é objeto direto passa para a voz passiva como sendo sujeito paciente. Sempre vai ser assim. Por isso que o índice de indeterminação do sujeito não pode ocorrer com objeto direto. Tá? Sempre vai acontecer isso. Vou fazer mais uma aqui para ver se vocês conseguem entender melhor. Professor, explica de novo esse negócio de agente da passiva, por favor. Vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria que alguém abrisse esse documento aí
e transformasse essa sentença que está na voz ativa, eu vou colocar até aqui, em uma sentença passiva. Quem pode fazer isso pra gente? Eu posso. Eu posso, professor. E aí? Pode ir, Christian. Tá, então eu vou. Vai. Vamos observar aí o colega fazendo, tá, gente? A sentença é: os romanos, melhor dizendo, construíram a cidade. Eu quero primeiro uma sentença na voz passiva analítica. Tá? Tá, vou abrir. Professor, eu não estou conseguindo editar, não está conseguindo entrar lá. Manda aqui no chat, Christian. Eu acho que pode. Então tá, vou fazer aqui no chat. Tá desligado seu microfone, professor. Pode mandar no chat, tá? Exatamente. A cidade foi construída pelos romanos. Percebam aqui. Vou só copiar aqui do chat e colar lá no documento para ficar mais claro. O colega colocou assim: a cidade foi construída pelos romanos. E aí a gente faz a análise da voz passiva primeiro, não é? Foi assim que ele fez. Verbo construir. Né? Quem foi que construiu? Os romanos. Os romanos é o sujeito da oração. Todo mundo concorda com isso? Sim. Tá. Construíram o quê? A cidade. A cidade. A cidade vai ser o quê na oração? Qual a função sintática? Objeto direto. Objeto direto. Então, nós já identificamos um sujeito e já identificamos um objeto direto. Tá? Quando a gente for passar a oração da voz ativa para a voz passiva, o termo que era sujeito na voz ativa vai passar para o passivo como agente da passiva, ou AGP. O termo que era objeto na voz ativa vai passar para a passiva como sujeito. Foi isso que o colega fez aqui. A cidade não era objeto aqui, ele passou como sujeito para cá. Os romanos era sujeito, passa para cá como agente da passiva. O agente da passiva geralmente, geralmente vem acompanhado por essa preposição aqui, pelos romanos, ou por homens, por mulheres. Né? Quem foi construída? A cidade. A cidade é sujeito. Gente, está difícil hoje. Hein? A cidade é sujeito. Esse aqui é um agente da passiva, simplesmente. Agora, eu gostaria que o alce anônimo, que está aparecendo aqui, fizesse na voz passiva sintética, com o verbo, com a partícula si. Pode falar. Professor, que foi construída é o que mesmo? Ele passa locução como o verbal. quê? É uma locução verbal. É um verbo. Nesse caso, Então, a gente tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, ele é verbo, ele continua sendo verbo. Verbo. Professor, então Nesse a caso... Oi. voz passiva é meio que quando o sujeito é quem sofre a ação. Exatamente isso. Essa é a ideia da voz passiva, né? Daí essa noção de passio,
né? Ou seja, de sofrer. Lembrem-se que essa palavra é proveniente do latim. Tá? A palavra passio, passiones, significa sofrer. Daí paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Pois é, porque nessa daí que o colega fez, o sujeito foi quem foi construído. Exatamente. E Essa lá é a em ideia. cima, quem foi construído foi o objeto direto, né? O objeto direto. É por isso que a gente passa o objeto direto como sujeito para a oração passiva. Tá? Porque ele vai sofrer. Na passiva, o sujeito sofre a ação. O sujeito não poderia ser romano, porque os romanos que construíram a cidade. Então vai ter de ser a cidade, né? Então só faz uma inversão. O que é objeto passa a ser sujeito, o que é sujeito passa a ser agente da passiva. Somente isso. E aí, se a gente quiser colocar na voz passiva sintética, a gente vai ter de fazer outras coisas aqui. Não é? Alguém se arrisca a fazer na voz passiva sintética? Mas, professor, só um minuto ainda pergunta da voz passiva. Ele ainda passa como um verbo transitivo direto? Ele continua com o verbo transitivo direto, o verbo? Não, porque não tem objeto. Tá? Então ele muda a transitividade dele. Então ele fica verbo Passa a intransitivo? ser intransitivo, exatamente. A gente poderia dizer Sim. só a cidade foi construída, né? E omitir ali o agente da passiva. Então há essa mudança. Muito, muito boa pergunta, tá? Essa questão da transitividade, ela geralmente ela não é bem explorada quando a gente fala em voz passiva, a gente esquece da transitividade, né? Tá? Mas nesse caso, claramente ela mudou a transitividade também do verbo. Tá bom? E aí, alguém quer fazer na voz passiva sintética? Voz passiva sintética, o que você vai fazer? Você vai eliminar o verbo auxiliar, vai colocar o verbo principal na formativa, não é? E vai acrescentar a partícula si. Professor, não seria construiu-se a cidade? Sim, exatamente. Construiu-se a cidade, né? Isso. Exatamente. Então, vou colocar aqui só para a gente formalizar, tá? Peraí. E aí eu quero que vocês percebam que, apesar da forma da oração ter mudado, o cidade continua sendo sujeito, porque na voz passiva ele vai ser sempre sujeito. Né? Agora, atenção, tá? Se o sujeito aqui está no singular, o verbo na passiva sintética vai para o singular. Tá? Então, a cidade está no singular, o verbo tem que estar no singular. Agora, como o colega colocou aqui o dele? Construíram-se as cidades, né, deixa eu colocar aqui. Se aqui a gente tivesse um as cidades, aqui a gente teria plural também, porque o verbo tem que concordar em número com o sujeito. Tá? Então você tem que observar sempre a oração lá de cima. A cidade foi construída, a cidade está no singular. Então isso aqui vai para o singular. E isso aqui vai pro singular. Construiu-se a cidade. Então, essa oração é que está correta. Tá? Sempre observar isso. Sujeito está no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Tá? Então, recapitulando aqui, só para a gente entender mais uma vez. Os romanos construíram a cidade é objeto. Os romanos é sujeito. Quando a gente vai passar para a voz passiva, o que era objeto na voz ativa vem para a voz passiva como sujeito, e o que era sujeito na voz ativa vem como agente da passiva na voz passiva, obviamente. Tá? Quando a gente vai passar essa voz passiva analítica para a voz passiva sintética, a gente preserva o sujeito, a cidade, e coloca o verbo concordando em número com o sujeito. Tá? Então, construiu-se a cidade. É assim que se forma
a voz passiva. É voz passiva analítica, essa última é, professor? Voz passiva sintética. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês não confundirem. Essa é a sintética, tá? Essa aqui é a analítica. Para ficar bem claro. Tá? Isso daí depois eu vou passar algumas questões para vocês transformarem frases ativas em passivas. E aí vocês sempre observem, objeto direto. Encontrou o objeto direto, já sabe que ele vai ser o sujeito da voz passiva. Sempre. Tá bom? Pode falar. E como fica a transitividade verbal na voz passiva sintética? Fica sujeito indeterminado? A mesma. Transitividade verbal? Como assim? O verbo, se ele vai ficar transitivo, intransitivo. Ele é intransitivo, né? Ele continua intransitivo para cá, né? Sim. Sim. Depois que ele muda para a voz passiva, não importa se é analítico ou sintético, mas ele vai ter a mesma configuração. Cidade continua sendo sujeito, né? O verbo vai ter a mesma transitividade. A gente só não vai ter a presença do agente da passiva na sintética, porque o se exclui ele, entendeu? O se exclui o agente da passiva. Então, se você coloca o se, não precisa colocar pelos romanos, tá? Pode falar, Christian. Na sintética ficou construiu-se a cidade. Vai ficar no singular, independente do agente da passiva ou do outro na voz ativa, que era sujeito, né? Sim. Aí você já tem que olhar para a voz passiva mesmo, né? Nesse caso, como o objeto passou a ser sujeito, aí você olha especificamente para o a cidade, que é o sujeito. Está no singular, o verbo vai estar no singular também. Está no plural, vai ficar no plural o verbo também. Tá? Débora. Professor, eu ainda não entendi direito essa questão de analítico e sintético. Pode me explicar, por favor? A diferença da voz passiva analítica para a voz passiva sintética é que na voz passiva analítica a gente vai ter essa construção verbal aqui. Tá? Foi construída. Nesse caso, a gente tem o seguinte. Temos um verbo auxiliar mais um verbo principal. Esse verbo principal está no particípio. Então, a diferença entre eles vai ser a seguinte. O verbo na sintética vai ter uma forma de verbo ativo, construiu, só que ele vai ser apassivado, daí que a gente diz que é uma partícula apassivadora. O verbo vai estar na sua estrutura ativa, mas o se está me dizendo que ele é voz passiva. Tá? E na voz passiva analítica, a gente vai ter uma construção com dois verbos. Um auxiliar, que geralmente é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ir, né? Mais um verbo principal, geralmente ele é construído dessa forma, né? Ele é dado dessa forma. Construído, construído, construída, apagada, né? Que a gente chama uma forma nominal do verbo, que é a forma de particípio. Tá? Então, essa é a diferença entre a voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Teve dois verbos, voz passiva analítica. Tem só um verbo mais se, voz passiva sintética. Tá? Vou até colocar aqui. Verbo ativo mais se. Não se confundam, tá? Quando eu falo verbo ativo, porque é a forma do verbo, a forma com que ele se apresentaria em uma voz ativa, por exemplo. Né? Construiu é ativo. Ele construiu, por exemplo, seria uma voz ativa. Né? Só que construiu-se, esse se transforma um verbo da forma ativa para um verbo passivo. Tá? Então, por isso que a gente chama ele de partícula apassivadora. Tá bom? Mas sempre olhar assim, tem dois verbos, um verbo auxiliar, que geralmente é ser, estar, ir, mais um verbo no particípio, que são aqueles verbos terminados em ado, em edo, em ido, a gente tem uma voz passiva analítica. Tá? Não tendo isso, tendo apenas o verbo mais o se, a gente está diante de uma voz passiva sintética. Tá? Sendo que é possível a gente transformar a voz passiva sintética em voz passiva analítica. Tá bom, professor. Obrigada.
Agora, temos algum tempinho ainda. Essa voz passiva sintética ela só pode ser construída com VTD ou com VTDI. Tá? Só uma restrição que o português, que a gramática te dá. Tá? Como é que é, professor? Voz passiva sintética só pode ser construída com VTD ou com VTDI. Tá? Não pode Mas ser esse construiu-se, né, VI? Aí você volta aqui na formativa dele. Tá? A gente sempre constrói voz passiva a partir de uma formativa. Tá? Então a gente transforma da ativa para a passiva. Essa é a ideia. Ah, tá? sim. Você só pode transformar um verbo para a voz passiva se ele for VTD ou VTDI. Tá? Quando ele passa para a passiva, ele perde realmente a transitividade dele. Mas para você fazer essa transformação enquanto ele ainda está ativo, né, enquanto ele ainda é um verbo ativo, ele precisa ser um desses dois tipos. Tá? Como exemplo, a gente pode citar o precisa-se de empregados. E aí eu gostaria que vocês tentassem colocar essa oração na voz passiva. Primeiro passiva analítica, né? E depois na voz passiva sintética. Tentem colocar aí. Dá para colocar, professor, porque essa aí não é determinado sujeito? Pois é. Tentem aí. Para colocar em que, professor? Desculpa. Na voz passiva. Analítica primeiro. Com o verbo auxiliar mais um verbo principal. E aí? O que você falou antes, Christian? Que o sujeito é indeterminado. Exatamente. Porque esse aqui é um verbo transitivo indireto. Tá? Sendo verbo transitivo indireto, obviamente ele não vai apresentar um objeto direto. Para você passar uma frase que está na voz ativa para a voz passiva, você vai precisar de um objeto direto, por quê? Esse objeto direto vai passar para a voz ativa, para a voz passiva, melhor dizendo, como o sujeito. Se não tem objeto direto na oração, não há como passar para a voz passiva. Tá? Entenderam aí a questão do verbo transitivo direto? Só pode ser passada a oração da voz ativa para a voz passiva com verbos transitivos diretos ou com verbos transitivos diretos e indiretos, porque esses verbos vão pedir objeto direto que, por sua vez, quando passados para a voz passiva, vão ser o sujeito daquelas orações. Tá? Então, Não no caso aí, aqui não dá. esse si é uma partícula passivadora, né? Não... Uma partícula passivadora, exatamente. É isso. Tá? É assim que se diferencia, né? O si apassivador do si índice de determinação do sujeito. Por isso que é importante essa transitividade verbal para eles, né? Porque se eu tenho um objeto direto, dá para passar para a voz passiva. Se eu não tenho um objeto direto, não dá para passar para a voz passiva. Tá? Diferentemente, agora eu vou colocar outra aqui, né, para ver se vocês conseguem fazer. A menina ama o menino. Eu gostaria que vocês passassem essa oração para a voz passiva. Primeiro analítica, com 2 verbos, e depois a sintética, com um verbo mais si. Tá? Podem colocar no chat, se vocês quiserem. Professor, fica o menino é amado pela menina, né? E ama-se o menino na passiva sintética. Você acha isso? E os outros, o que acham? Nem tive tempo de raciocinar aí. Eu concordo com o Euler. Christian e Euler, 2 votos.
Concordo com eles também. Eu ia dar um chute aqui, eu ia inverter. Como assim inverter? É porque lá na voz ativa, né? O homem pediu uma providência ao prefeito. Uhum. Aí, na voz passiva, uma providência foi pedida ao prefeito pelo homem. Aí, a menina ama o menino. Aí ficaria, o menino ama a menina. Não, mas aí o verbo continuaria ativo, né? Ah, sim, o negócio é o verbo, né? Tá bom. Uhum. Nesse caso, você tem que colocar um verbo auxiliar mais o particípio para formar a voz passiva analítica, tá? Essa frase aí tem muita binariedade de gênero, professor. Eu prefiro não responder. Posso colocar um pronome neutro aqui, se você quiser. Vamos lá? Vamos responder aqui. Gostaria de indicar alguém para responder essa questão. Tá? Bom, a minha amiga Marjorie disse que concorda com o Euler. Né? Eu gostaria que ela fizesse essa questão. Me dissesse como eu posso fazer aqui essa transposição. Pode ser? Primeiro a gente começa identificando que a situação, a menina, ela é o sujeito. E o menino passa a ser o objeto direto. Porque a menina ama o quê? O menino. Então ele é o objeto direto. Quando a gente vai passar para a voz passiva analítica, tem que passar de o menino passa a ser o sujeito, é amado pela menina, que é o agente da passiva. Exato. O sujeito, na oração ativa, passa a ser agente da passiva nessa oração passiva. O objeto direto na oração ativa passa a ser sujeito na oração passiva. Perfeito. Tá? Com um destaque aqui que os colegas fizeram corretamente. Tá? Olha a locução verbal e olha o verbo. Eles estão no mesmo tempo verbal. Tá? Se eu digo a menina amou o menino, não é? Aí mudaria a coisa. Seria a menina foi amada pelo menino. Seria pretérito perfeito. Então, tá no presente, verbo passa para passiva no presente. Conserva o tempo verbal. Tá bom? Mas aí ele é intransitivo? Sim, creio que sim. Ok. Se o menino é amado, bastaria, né? Tá bom. Na verdade, eu nunca vi nada assim falando sobre transitividade verbal, e aí, ser bem sincero com vocês, falando sobre transitividade verbal na voz passiva. Daria um bom artigo, sabe? Se alguém quiser, pode escrever junto comigo. Estou fora. Por quê? Por quê, cara? Vamos lá. Voz passiva sintética. Essa eu tô com um pouco de dificuldade, mas eu acho que é ama-se o menino. Concordo com a Marjorie. Exato. Tá certo. É isso mesmo. Tá? Conservou o sujeito, ó. O sujeito é o mesmo. O menino. Tá? Tá no singular, tá no singular. O verbo também vai para o singular. Só que o verbo, ele, ao invés de ser representado no particípio, como está nessa segunda oração, ele tem uma estrutura ativa como na primeira. Ó. Ama. A única diferença é que a gente acrescenta o si aqui para dizer que se trata de uma oração na voz passiva. Por isso que é uma partícula passivadora. Tá bom? A menina, o agente da passiva, ele some quando a gente tem a voz passiva sintética, porque o si exclui o agente da passiva. Tá? Então, ama-se o menino pela menina, ficaria uma sentença agramatical na língua. Tá? Então, esse si exclui a presença de um agente da passiva. Professor, daí que surge o sujeito indeterminado, né? Ele conserva uma ideia, de certa forma, de sujeito indeterminado, mas como a gente diz que na voz
passiva, o sujeito é o menino, né? Então ele não pode ser sujeito indeterminado, mas a ideia é a mesma, tá? Nesse caso não seria um sujeito indeterminado, seria um agente da passiva indeterminado, não sei se existe. Eu acho que a Ana Ruth estava levantando a mão. Sim, professor, eu só gostaria de entender mais essa questão da voz passiva analítica, quando tem um verbo auxiliar, mas acho que eu não peguei bem essa parte. Voz passiva analítica? Bom, na voz passiva analítica, a gente conserva aqui da voz ativa. Ó, a voz ativa, o verbo está no presente. Só que na voz passiva analítica, a gente vai ter de fazer um esqueminha, né, que é um verbo auxiliar. O verbo auxiliar geralmente é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ir, o verbo ter e um verbo principal. O verbo principal que vai estar no particípio. O que é particípio? É que tem a terminação ado, edo, ido. Então, esse é o particípio. Então, para a gente ter uma voz passiva analítica, a gente precisa ter um verbo auxiliar mais um verbo principal. O verbo auxiliar, ele vai conservar o tempo do verbo que estava lá na voz ativa. Se o tempo de ama é presente, o verbo auxiliar vai vir no presente. Tá? Nesse caso, o verbo auxiliar é o verbo ser. Então, já tem um requisito aqui, que é o verbo auxiliar. O menino é. E aí eu tenho o amado, que está no particípio. Olha lá o particípio. Terminações em ado, edo, ido. Amado, particípio. Então, isso aqui equivale a apenas um verbo. É o que a gente chama de locução verbal. São dois verbos que têm uma só ideia verbal. Tá? Para se formar a voz passiva analítica, a gente precisa necessariamente ter essa estrutura. Verbo auxiliar mais verbo principal, sendo que esse verbo principal vai estar no particípio. Tá? A voz passiva sintética vai ser diferente porque o verbo vai conservar aquela formativa, ó, a menina ama o menino, e aí quando temos aqui a voz passiva sintética, continua o ama aqui. Ó, ama. Igual está lá em cima. A única diferença vai ser que vai ser acrescentado o si, a partícula passivadora. O si acrescenta aqui para dizer para aquela pessoa que está analisando a oração que aquela sentença está na voz passiva. O menino vai continuar sendo sujeito. Sujeito da voz passiva nunca muda. Tá? A única mudança de sujeito que a gente vai ter é quando a gente vai passar da voz ativa para a voz passiva. Quando a gente vai passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, não há mudança de sujeito. Outra coisa que os colegas observaram é que o agente da passiva vai sumir, justamente pela ocorrência da partícula si. Tá bom? Então, vai ter essas questões. Mas, basicamente, a voz passiva sintética, ou melhor dizendo, a voz passiva analítica é isso. Verbo auxiliar, verbo ser, estar, ir, ter, mais o particípio. Pode falar. Mas como é que a gente diferencia o agente da passiva do sujeito determinado? Porque vai ter as duas orações, né, pra gente analisar. E aí, se a gente confundir? É pela transitividade verbal. Tá? Você observa a transitividade do verbo amar. Que tipo de verbo é o verbo amar? Transitivo, direto, transitivo indireto. Yasmin, qual a transitividade do verbo amar? Eu acho que é indireto, professor. Verbo transitivo indireto. Quem ama, ama. A Alguma alguém. coisa. Ama alguém ou algo. Ama a alguém. O verbo É transitivo direto. amar é transitivo direto, tá? Ele só... A gente tem essa ideia de amar a alguém porque ele é um daqueles verbos que traz
um objeto direto preposicionado, tá? Mas ele é transitivo direto, tá bom? Se não fosse, não dava para transformar na voz ativa, ou melhor dizendo, na voz passiva. Tá? Então, esse aqui, o verbo é um verbo transitivo direto. E aí você volta lá para o início, lá de onde a gente começou. Né? Verbo transitivo direto não pode ser sujeito indeterminado. Ou seja, se eu estou diante de um verbo transitivo direto mais o se, eu não tenho a possibilidade de ter sujeito indeterminado. A sujeito indeterminado só vai ser com verbo de ligação, com verbo intransitivo e com verbo transitivo indireto, ou seja, com aqueles verbos que não têm o objeto direto. Ah, sim, agora eu É assim entendi. que a Agora gente- ficou mais claro. É assim que a gente diferencia um sujeito de voz passiva, como esse aqui, de um sujeito que tem, de uma oração que tem um sujeito indeterminado. Olhe sempre a transitividade verbal. Né? Foi por isso que aqui no caso do precisa-se de empregado, a gente não conseguiu transformar para voz passiva, né? Porque ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, esse se aí, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Aí precisa de quê, né? Aí por causa da preposição de não Isso, dá pra exatamente. ser. Não dá para se transformar na voz passiva. Se não dá para transformar na voz passiva, obviamente, a gente tem ali uma sentença que tem sujeito indeterminado. Tudo bem, Débora, a gente já vai parar por aqui também. Tá? Alguma dúvida? Mas aí, professor, no caso do ama-se, ele é intransitivo, né? O senhor colocou VTD aí do lado, mas só o Aí é aquela questão que eu falei para você. Aqui, quando você vai para a oração ativa, tá? Ele é transitivo direto. Tá bom? Perceba o seguinte: ele está aqui na forma ativa. Ó. Tá? A transitividade verbal ela é sempre dada a partir da forma ativa do verbo na voz ativa, tá bom? Você só consegue passar uma oração da voz ativa para a voz passiva se você souber a transitividade. Logo, o parâmetro de transitividade é dado na voz ativa e nunca na passiva. Tá? Talvez por isso não tenham estudos de transitividade na voz passiva, não sei. Mas sempre isso, você vai olhar a transitividade do verbo, você olhe a partir da voz ativa. Tá bom? Que aí você vê se aquele verbo tem voz passiva ou não. Então, no caso, aí, ama-se o menino, ele vai ser verbo transitivo direto mesmo? Verbo transitivo direto. Tá? Sempre com o parâmetro na voz ativa. Tá? Aqui, eu vou colocar aqui como eu vou compartilhar com vocês. Tá? Parâmetro da transitividade verbal é sempre dado pela voz ativa e jamais na passiva, tá? Passiva é um resultado de transitividade, ou seja, a partir da transitividade que você verifica se há ou não a possibilidade de transformar uma oração em voz passiva. Tá? Essa questão da transitividade e da partícula se, para você analisar se é um sujeito indeterminado ou se é uma oração passiva simplesmente, você vai ter de analisar o verbo em sua forma ativa. Tá? Então, verbo amar. Aí você coloca algum exemplo na voz ativa. A menina ama o menino. Então é verbo transitivo direto. Então, sempre parta da voz ativa, tá bom? Tudo bem? Hoje não vai ter exercício para vocês, eu acho, mas amanhã eu posso postar alguma coisa. Alguns de vocês ainda nem entregaram o exercício para mim. Né? Então tá. Mais alguma coisa? Professor, posso falar com o senhor após a aula? Pode. Professor, a sua prova, ela vai ser de que jeito, assim? Ela vai ser discursiva, de marcar? Ela vai ter, eu acho, 5 questões, 3 discursivas e 2 de marcar. Tá?
Discursivos que eu falo que não é para você escrever, não, né? Para você, por exemplo, identifique o sujeito da oração ou classifique o sujeito da oração, tá? Vai ser bem fácil. Aí a gente vai lá e coloca o sujeito simples, né, professor? Simples ou composto, simples ou composto. Na dúvida, sujeito simples, né? Tá bom? Professor, Dia e a 15, né? chamada? Eu não vou fazer chamada hoje porque alguns colegas estão com problema de internet. Tá bom? Não participaram, a gente não pode fazer muita coisa, não posso disponibilizar o material para eles, então, sim. Ainda vou pensar no que eu vou fazer com essa questão das gravações. Se for Professor, realmente continuar. o senhor vai dar 2 semanas para a gente realizar a prova? Eu vou passar numa semana. No dia que eu passar a prova, dia 15, né? Como está lá no plano de ensino, segundo alguém colocou aí, eu vou fazer antes uma revisão do conteúdo. E no final da aula eu passo a prova para vocês me entregarem na outra semana. Tá bom? Ok, professor. Já, Espero que dê certo. já finalizou? Sim. Tá ok, professor. Boa tarde, professor. Boa aula, hein? Boa tarde pra Foi vocês. top.